muito obrigada. Só para encerrar, é importante dizer para vocês que o Cidade 3 é um projeto colaborativo. Todos os nossos palestrantes, eles estão doando seu conhecimento. Essa troca é absolutamente voluntária. Eles não são remunerados, bem como os nossos convidados não pagam para assistir. Então, a ideia é justamente fazer uma troca. Então, também por isso, obrigada. Obrigado a vocês. Bom, deixa eu ficar mais para o lado aqui, para ver a imagem. O meu tema hoje é falar sobre escolas e falar um pouco sobre o futuro do Brasil. Esse é um pequeno problema que a gente tem pela frente. Ano passado, eu passei por uma experiência de projeto muito legal. E eu vou apresentar para vocês. Primeiro eu vou começar me apresentando. Eu agora estou completando 40 anos de formado, 40 anos trabalhando no Brasil e há 15 anos eu trabalho na China. Eu tenho um escritório em Xangai desde 2012, mas eu vou à China para fazer projetos desde 2009. Mas eu fiz o pavilhão brasileiro na Expo Xangai em 2010, me convidaram para dar aula e a contrapartida era abrir um escritório de arquitetura. E eu fico nessa ponte aérea básica desde então. Eu tenho 6 princípios de projeto. Todos os meus projetos contemplam esses princípios. São básicos, eu não vou... eu dou aula sobre esses princípios na China. Eu dou workshops, eu rodei a China toda dando aula. Mas são conceitos básicos que eu procuro valorizar no meu projeto. Identidade, humanidade e sensibilidade. Bom, eu tenho 40 anos de profissão, um projeto que talvez vocês conheçam, todo mundo conhecia, meu cartão de visita é a Livraria Cultura. Eu cheguei a fazer umas 20 livrarias para o Brasil. Essa aqui é a foto da Livraria Cultura em Curitiba. Os projetos sempre foram mais arrojados que os outros. Foi uma experiência muito legal trabalhar com eles, até eles fecharem. E agora a gente refez 2 lojas com os materiais que sobraram do Conjunto Nacional. A gente abriu uma loja em Higienópolis, em Angélica com Higienópolis, e outra loja no Largo da Batata. Em 2009 eu venci o concurso do Pavilhão Brasileiro na Expo Xangai. O pavilhão brasileiro foi muito bem, ele ficou entre os 5 mais populares da Expo, e naquela época a China queria botar 10 universidades entre as 100 melhores do mundo. Estou falando de 2010. E o quesito professores estrangeiros não existia na China. Então, na área de arquitetura, foi criada uma instituição e na área de arquitetura convidaram 8 arquitetos dos 8 pavilhões mais populares da Expo. O Brasil ficou em 5º lugar, era um pavilhão pequeno, mas ele deu muito certo. Até hoje é o maior evento brasileiro fora do Brasil. A gente teve quase 3,5 milhões de visitantes em 6 meses. E eu fui convidado para dar aula. E isso foi em 2010. Em 2012 eu abri meu escritório e eu ficava nessa ponte aérea, 45 dias na China, 45 dias no Brasil. O visto brasileiro permite só 180 dias por ano, então eu ficava nessa ponte aérea. E eu não podia ter visto de permanente. Essa instituição era sócio de todos os arquitetos, de todos os profissionais convidados. Naquela época, eu fui o 8º, por acaso também o 8º convidado a dar aula. A gente tinha muitos profissionais na área de cinema, medicina, design, todas as profissões. Hoje nós somos 500 professores no mundo todo. Eu ainda sou o único da América do Sul, eu sou o único do terceiro mundo. Eu sou o único que faço 2 viagens para chegar lá. 2 voos de 12 horas para chegar lá. Esse pavilhão Brasil sempre tinha uma preocupação de começar a partir do design. Qualquer projeto eu procuro pensar o logotipo, eu penso o mobiliário, eu penso o total da obra. Esse aqui era o Brasil a partir da imagem que se conhece fora do Brasil, que é o Cristo Redentor. Então, o partido do projeto era o Brasil de braços abertos. Foi feito o projeto, a marca,
e eram basicamente 4 telas, com 8 minutos, contando a vida de 4 brasileiros. Um artista do Rio, um agricultor de São Paulo, um operário da Petrobras, do pré-sal, e um engenheiro da Embraer. Então a gente mostrava a nossa tecnologia de ponta, a gente mostrava, na época se falava do pré-sal, artistas, nosso universo artístico, e a gente falava da agricultura brasileira. E essas 4 pessoas, nesses 8 minutos de filme, eles acordavam, tinham aquela rotina de correr, de escovar o dente, de tomar café, e correr, pegar o metrô. Isso causou uma empatia com o chinês. Porque o chinês, quando viu aqueles brasileiros, com aquela rotina de vida daqueles brasileiros, eles percebem que eles são iguais a gente. O grande erro dos pavilhões nas expos é que são muito ufanistas, né? Eu sou melhor que você e você é muito pior que eu, consequentemente. O pavilhão brasileiro parte do princípio que temos uma vida muito parecida, muito igual, e essa empatia aconteceu, e durante esse dia dos 4 brasileiros, a gente foi mostrando o Brasil inteiro, falando da arte, falando da agricultura, mostrando cenas da Petrobras, da Embraer, etc. Eu vou passar rápido, a gente não tem muito tempo. Enfim, foi o quinto pavilhão mais popular. Como toda a arquitetura brasileira, faz-se depois um puxadinho para abrigar as filas. O projeto original do pavilhão era essa fachada. Eu, como já tinha ido a outras expos, esse era o grande problema, essa grande quantidade de pessoas em fila no sol. Então, essa pele de madeira, essa pele verde, ela era afastada a 2 metros do volume do edifício, e as rampas e as filas iam acontecer nessa sombra. Mas aí, por problema dos bombeiros, da legislação da Expo, a gente teve de encostar no prédio e acabaram fazendo os puxadinhos por causa do sol. Os todos. Vai? Aqueles todos. Aqueles todos, né? Bom, eu vivi em Xangai, cheguei a ter uma casa em Xangai, e eu desmobilizei minha casa quando aconteceu a pandemia, que eu voltava para o Brasil no verão, e eu não pude retornar para a China, porque a pandemia começou lá. Aí fiquei preso aqui durante 3 anos. Eu só voltei para a China no ano passado, e agora a gente desmobilizou o escritório, mandei o pessoal embora, fomos entregando os trabalhos. Agora eu permaneço com 2 clientes, com ex-coordenadores tocando esses trabalhos, e eu vou para a China uma vez por ano. Esse Detal Group é a instituição que convidou os professores. Esse era o meu escritório, era um escritório que me fizeram um escritório que permitiram que eu projetasse o escritório com a cara. O carpete era a bandeira do Brasil, as paredes chinesas, e era um ambiente completamente diferente dos outros designers que tinham escritório nesse prédio. Era bem barroco, era bem colorido, os chineses amavam, o escritório era usado por eles, e foi muito legal. Eu rodei a China, eu dei aula em mais ou menos umas 40 universidades chinesas, porque essa instituição vivia de vender os professores para as universidades chinesas, aquele quesito de professores estrangeiros. Então eu rodei a China toda, eu conheço mais de 110 cidades na China, conheço a China de fio a pavio. Sim, Chongqing, uma universidade super bonita. E toda vez que eu dava um curso, um workshop, se fazia um pôster. E lá o meu escritório chegou a fazer projetos de grande escala. Me apresentaram como urbanista, mas eu não sou um urbanista, mas eu fiz uma cidade. Uma cidade de baixa emissão de carbono. Eu fiz junto com um arquiteto de Luxemburgo. A gente tinha uma convivência muito grande com arquitetos de outros países, lá em Xangai. E esse projeto a gente fez com o François, que era um arquiteto que chegou a fazer um teatro em Trancoso, aqui na Bahia. Um teatro a céu aberto, não sei se vocês conhecem. Bom,
Na China, eu vou começar a minha história, eu vou apresentar um projeto de escola, e eu vou contar para vocês como todo esse raciocínio dessa escola aconteceu. É uma escola única, na verdade eu vou mostrar 3 projetos, mas é um conceito único para uma escola pública. Essa foi porque eu estou aqui por causa disso, porque essa escola pública virou uma causa, e eu embarco em todas as palestras que me permitem para falar das escolas. Então, na China, durante esses anos, a China com um problema grande de educação, porque o modelo chinês de educação é militar, e as escolas chinesas têm um formato de quartéis. A China é muito rica hoje, com uma classe média enorme, precisando produzir serviços, tendo essa dificuldade, porque a criança chinesa não brinca, ela marcha. E quem cria serviços é gente que brinca. Então nós, estrangeiros, fomos convidados a rodar as escolas chinesas para tentar fazer a cabeça dos diretores das escolas, para tentar transformar as escolas. Então eu era convidado para congressos de educação, onde a pauta dos congressos, desse aqui, por exemplo, era espaço, currículo e tecnologia. Então, o maior problema na China é o ambiente escolar. E nós, designers, porque eles carregaram as escolas de tecnologia, eles têm muito dinheiro, e não resulta em nada sem você mudar a atmosfera de onde você está ensinando o que você tem para ensinar. Então, e ao mesmo tempo, em 2012, eu tinha um cliente que tinha uma ONG, ele tinha uma empresa de tecnologia que ele vendeu para a Philips, ficou milionário. A primeira coisa que ele fez, ele criou uma ONG com psicólogos, sociólogos, para tentar ajudar os professores, a autoestima dos professores da rede pública da Zona Sul de São Paulo. Ele dava cursos, ele tentava levantar o astral dos professores. E um dia ele me convidou e falou: Fernando, eu tenho uma escola que é a pior escola do Brasil, eu quero transformar ela na melhor escola do Brasil. Esse era um pequeno Desejo. Sonho dele. Essa escola chama Pastor Cícero, fica em Parelheiros, fica numa zona de guerra civil. Mas essa foto, eu não vou ficar detalhando todos os problemas das nossas escolas públicas. Só para vocês terem uma ideia, a rede estadual pública de São Paulo, o estado de São Paulo tem 5.300 escolas. A rede municipal pública de São Paulo tem 4.000 escolas. Então, em São Paulo, nós temos mais ou menos 6.000 escolas públicas. Das 6.000 escolas públicas, 5.000 estão nesse estado. E ele pediu para revitalizar a escola, então a gente só com tinta a gente transformou esse padrão. Então, aí os chineses tinham um padrão cadeia, o padrão quartel, e o Brasil tinha um padrão cadeia. No meio dessa violência dessa periferia, as escolas foram se trancando, botando jaulas, botando cadeados, e a atmosfera de ensino hoje das escolas públicas são uma atmosfera de penitenciária. E o padrão FDE, que é o órgão encarregado de fazer projetos de escolas, ainda reafirma esse tipo de atmosfera. Esse aqui é um padrão de corredores das escolas. Nós estamos no século XXI, e essa ainda é a solução de arquitetura dos órgãos públicos. Então, com cor, a gente transformou os ambientes. Essa foi a primeira escola que eu trabalhei, foi em 2012. E esse é um universo onde as escolas estão inseridas, né? Essa segunda escola que eu fui chamado chama Elizabeth Godoy. Aumenta um pouquinho. E eles já tinham comprado a tinta padrão penitenciário. Aí eu me neguei a fazer aquele padrão horizontal e pintei o teto, pintei os corredores, enfim, mudamos a atmosfera da escola. Né? E essa foi a primeira escola que eu fiz o logotipo da escola. Uma coisa que eu percebi ao longo desses anos é que o maior problema de um aluno na rede pública não é a percepção da pobreza. O que mais, o maior sofrimento deles é a percepção que eles ficaram para trás.
esse sentimento de que você não tem horizonte, que você não tem perspectiva, é arrasador. Né? Assim. Então eu comecei a fazer o logotipo das escolas. Esse aqui é um exemplo de outra escola, não era daquela Elizabeth Godoy. E aconteceu uma coisa muito legal com os logotipos. Imediatamente nasce o sentimento de pertencimento à escola. E a percepção do grupo que acontece que pertence àquele espaço da escola. Imediatamente começa a se cuidar do espaço onde você pertence. Esse é o logotipo da Bernadette Godoy, que era a segunda escola. Eu brinquei com o logotipo, fiz esse Go and Do It. A criança amou, eles amaram, o diretor fez camiseta para todo mundo. E dentro da linguagem do dia a dia deles. Todos os uniformes eram em preto, com capuz. Eles adoraram. E eles se perceberam em dia, porque geralmente era aquele logotipo da década de 60, 70, antigo, que eles tinham vergonha de vestir a camisa, porque aquele é o atestado que você for para trás. Então eles se viam com um logotipo moderno. E quando começou a acontecer que alunos de uma escola queriam usar o uniforme da outra escola. Aí eu comecei a fazer logotipo para todo mundo. Os diretores começaram a me ligar. Essa é uma escola que tinha uma banda. Eu fiz uma volta de música. Então eu procurava o nome de guerra da escola. Toda escola tem esse nome, sobrenome, o nome da mãe, do pai, do avô. Só que os alunos dão um apelido para as escolas. Então essa escola, que era a professora Maria Petrolina Monteiro, conhecida entre eles como Petro, eu adotava o nome de guerra como a razão para a identidade nova do grupo. E aconteceu esse imediato sentimento de pertencimento. Então, aí chegamos na pandemia, eu fiquei preso aqui no Brasil, eu precisava achar um jeito de ganhar dinheiro. Eu falei, vou montar uma ONG. Eu aprendia como... Eu trabalhei mais ou menos umas 20 escolas desses 10 anos com esse meu cliente. E durante as desmontagens das livrarias Culturas, eu fiz umas 10 bibliotecas com mobiliário. A gente pegava o carpete, a iluminação, as prateleiras e renovamos umas 10 bibliotecas de escola. Então eu aprendi a entender a realidade das escolas na periferia e criei um projeto chamado Projeto Ponte. Porque todos os projetos que eu fiz durante esses anos, eu ligava para uma indústria, ligava para a Eucatex ou para a Brasilite, pedia 1000 metros de telha. Imediatamente eles me doavam a telha. Eu pedia tinta para coral, tinta para souvenir. Todo mundo imediatamente doava. Comecei a perceber que o arquiteto é um bom interlocutor entre as escolas e as empresas. As empresas, simplesmente, eles não têm tempo de olhar. Eles sabem que estão inseridos num problema, só que não tem disponibilidade para cuidar desse assunto. Então aparece um Cristo lá que quer ajudar, confiável, imediatamente as empresas doam. Então é a ponte entre a escola e as empresas. Eu me reuni com os diretores da Zona Sul de São Paulo, uma das regionais de São Paulo, explicando o que seria esse arquiteto que ia ser o consultor da diretora da escola. Porque muitas vezes dinheiro não é um problema no ensino público. Parece um absurdo dizer, né? Mas acontecia assim, o governo entrega o dinheiro para a diretora da escola para reformar os banheiros ou para reformar a cozinha. Ela vai na C&C, na Conibra, e ela compra o azulejo mais bonito que ela acha. Leiga, aquilo acaba complicando a unidade física da escola, porque começa a ficar puxadinho, sabe? E é um gosto de uma pessoa que não está ali para cuidar disso. Então, eu imaginei um arquiteto que voluntariamente ajudasse essa diretora nas escolhas dela quando ela tivesse a necessidade. Então, o projeto Ponte era basicamente encostar um arquiteto
em cada diretor. Aí eu procurei muitas entidades, os lojistas da Gabriel, os lojistas do D&D, IAB, CREA, todo mundo imediatamente falou, esse é o nosso projeto social, a gente vai apoiar o projeto, e porque eu precisava de alguém que chamasse os arquitetos, porque são 5.300 escolas. Chegou ao absurdo do CAL oferecer, contratar 90 arquitetos recém-formados para os recém-formados, eles queriam que o arquiteto recém-formado tivesse uma experiência com algum órgão público. Fazer TCC 1, TCC 3. criar uma cidadania de atuação. E o CAL se disponibilizou a pagar o salário de 900 arquitetos para o recém-formado ajudar um arquiteto mais idoso. Aí o Loeb, a Diana Malzoni, o Legário, vários arquitetos chegaram a ajudar a escola, mas aí aconteceu esse outro problema. Um dia eu cheguei a apresentar o projeto Ponte ao secretário da Educação, era o início da gestão Tarcísio, e eles tinham muito dinheiro, ia ser o dinheiro, historicamente, a maior verba para a educação nos últimos 50 anos, mas para eles, reformar uma escola era pintar de branco novamente a escola. Um ano depois, gasta-se um caminhão de dinheiro para pintar de novo a escola. Não se agrega nada e a gente não sai daquele padrão cadeia, um ambiente horroroso de trabalho. Uma semana depois que eu apresentei para o secretário, ele adorou o projeto, queria adotar, uma professora foi assassinada na Vila Sônia, ali no Morumbi, em São Paulo. Não sei se vocês lembram disso. Um aluno matou a facadas um professor. O secretário me ligou, Fernando, eu preciso que você faça esse projeto. O que você faz no projeto Ponte nessa escola? Tomásia Montoro. Cheguei lá e a gente vai fechar a escola por uma semana, as crianças vão sair, quando elas voltarem, elas precisam ter uma atmosfera diferente para superar o drama dela. Então, esse padrão penitenciário, eu fui lá, em uma semana a gente reformou, repintamos a escola toda, mudando a atmosfera da escola. E eu peguei os motivos do logotipo, eu não conhecia nada da escola, nem a história da escola estava traumatizada. Do logotipo eu mudei o espaço. Eu cheguei para o diretor da FDE e falei assim, as portas são coloridas pelas cores do logo, toda a serralheria e todas os batentes são em preto ou grafite, todo o teto é azul e manda bala, não tinha tempo para fazer projeto. Uma semana para deixar a escola pronta. Então, foi nesse jeito que a escola aconteceu. A escola que era assim, ficou assim. Aconteceu essa foto é uma foto muito legal, que foi feita, consegui a doação de 300 camisetas, era uma escola pequena, Essa foto mostra a imediata reação ao efeito logotipo. A afirmação do sentimento de grupo, né? Somos Tomásia Montoro, né? 15 dias depois, outra catástrofe. O secretário me liga de novo. Fernando, quero que você vá a Juqueí, aquelas chuvas de 2023, um morro caiu em cima de uma escola. Desculpa contar toda essa história, essa lenga-lenga, para mostrar o projeto. Chegamos a ele finalmente. Mas era importante contar toda essa construção de raciocínio, porque aqui nasceu um conceito novo para a escola. Aqui em Juqueí, essa aqui é a mancha onde o morro desceu. A escola tinha uma escola municipal aqui, ECL, e a escola estadual, ECL oposto. As duas escolas são tá. O prefeito pegou os alunos do infantil e espalhou os alunos pelas residências da cidade. O Estado ficou lá. O Tarcísio falou, eu quero tudo abaixo, eu quero fazer uma escola nova. O prefeito doou a escola para o Estado, na condição de que o Estado
desse 20 milhões para a prefeitura para construir uma nova escola municipal para os pequenos. Enquanto isso, os pequenos iam esperar nas casas espalhadas pela cidade. Então, enfim, aí eu desci para Juqueí, e era abril de 2023. O Tarcísio quer inaugurar a escola em dezembro de 23. Botar tudo abaixo. Eu falei, nem começamos o projeto, a gente precisa pensar a respeito. Aí, no caminho de volta da serra, eu pensei o seguinte, esse ginásio estava intacto. Eu falei, se a gente transferir a sala de aula para o ginásio, a gente pode transferir os alunos do estado para o ginásio. Quando eles se transferirem, a gente demole a escola estadual antiga e constrói um novo ginásio no terreno de cá. Esse é o ginásio que ficou, que não teve nenhum problema com a chuva. Esse é o estado da escola. Como ficou. Eu achei esse desenho e esse desenho no meio da lama, quando eu fui visitar a escola, e desses desenhos surgiu o logotipo da escola, com o nome de guerra da escola. Plínio, de Oliveira, Gonçalves de Oliveira, assim. Fizemos o logotipo e a partir do logotipo surge o conceito da escola, desses quadradinhos. Esse é o ginásio, o estado do ginásio antes das obras. A diretoria da FDE, que estava iniciando a gestão Tarcísio, queria trazer novas tecnologias para a construção de escola. Porque o padrão FDE é o padrão concreto, rampa, quem estudou na FAO sabe a cartilha que se segue para fazer tudo. Né? Concreto, pilares e rampas. Está muito baixo. Melhor. Então, ele falou assim, que tal a gente usar madeira de lâmina cruzada? Eu falei, adorei. Vamos nessa. Fomos visitar uma fábrica em Porto Alegre e eu comecei a desenhar o projeto da escola. E foi pedido para mim, é para fazer uma escola inovadora. O secretário de Educação me mandou um recado. Eu falei, você está pedindo para a pessoa errada. E eu comecei a pensar das dificuldades que eu tinha na escola. Primeiro, eu sou uma vítima de bullying, sofri muito bullying na escola. E anos depois eu tive uma epifânia, percebi que esse bullying me fez eu virar arquiteto. Muito louco, né? Porque se eu tinha de passar pelos meus algozes daqui até ali, para evitá-los eu tinha de ir até lá, então eu comecei a raciocinar tempo e espaço. Quando eu era moço. Isso aí eu vim perceber um tempo depois. Começou a gostar das curvas. Então eu comecei a questionar aquela sala de aula que eu acho que, sem me arriscar, todos vocês aqui estudaram uma sala de aula onde eu tenho uma porta, parede oposta uma janela, terceira parede uma lousa. Vocês, o Palmeiras, o Corinthians, a China, a Inglaterra e o planeta inteiro, há 300 anos estudam nessa sala de aula. Aí eu falei, precisamos começar a repensar isso. E outra coisa que eu queria evitar era aqueles corredores poloneses, onde eu também tentava evitar isso na China, porque na China os corredores são maiores ainda, as escolas são maiores, que é sala, e você vai passando por um corredor polonês que só pode dar em violência. Né? Outra coisa que eu queria era fazer salas transparentes. Essa porta, essa única porta, em vez de você permitir uma privacidade na escola, você só privatiza a bagunça. Você está só isolando o problema em vez de você enfrentar o problema. Então, com a madeira, eu pensei assim, no padrão FDE de 720 por 720, eu fiz 4 pilares e fiz os cantos de portas. Então, essa é a minha viagem no... Se eu tenho um problema nessa porta, eu tenho outra porta para entrar na sala. E eu não tenho mais corredores. E a sala de aula? Eu estou botando o professor no centro da sala de aula. E com isso me permite fazer dezenas de layouts diferentes
Porque eu pensava assim, eu não sou pedagogo, eu não sou sociólogo, eu sou arquiteto. Tem de fazer um projeto que permita que aquele espaço seja usado de milhões de maneiras diferentes, a qualquer tipo de sala de aula. Então esse era o meu desafio enquanto arquiteto, também enfrentando o padrão FDE, que é a sala 720 por 720, os corredores maiores com 1,5 m, tem toda uma burocracia de projeto de padrão das escolas cadeia. E o fabricante ele tinha disponibilidade de madeira, a gente fez um piso que era um jogo de xadrez. E esse é o layout do térreo dentro do ginásio. Esse aqui é o segundo andar, a gente ia ter a escola estadual que o morro caiu, ela tinha 6 salas de aula, a gente passou a ter 12 salas de aula dentro do ginásio. Aí o conceito é o seguinte, o problema das escolas cadeia, como enfrentar esse problema? Como evitar aquela atmosfera de cadeia eu imaginei o seguinte, eu abri todas as paredes do ginásio, botei portas de enrolar, portas de padaria. De manhã, a diretora vem, aperta um botão, todas as portas se abrem, os alunos durante o dia têm um ambiente normal e saudável, né? Eles vislumbram o jardim, vislumbram os vizinhos, no fim do dia ela vai lá e tranca a porta, tranca a escola se fecha. Esse conceito nasceu dessa situação, dessa emergência na Juqueí. E essa é a cara da nova escola. Com ar-condicionado. Então, pensando o seguinte, como eu vou ter muitos layouts, essa parede tem uma televisão, aqui tem outra televisão de 60 polegadas, porque a rede estadual tem televisões de 40 polegadas. E a rede estadual, todos os alunos já têm laptop. Comecei a questionar o mobiliário. O mobiliário é fixo e mesa. A gente não usa mais lápis, não usa caneta. As mesas só servem para botar a mochila em cima e usar o laptop. Então eu pensando na mobilidade, cadeiras com rodinhas, a pranchetinha para o laptop e eu ponho a mochila debaixo da cadeira. E me permite fazer. Aí eu tenho uma sala de desenho, quando eu precisar desenhar, eu tenho um laboratório, eu tenho... Então essa é a cara. Aqui vocês veem já as portas de enrolar. Então esse é o projeto lá em Juqueí. Como eu fui contratado numa situação de emergência. Eu pude ser contratado sem concorrência, pela calamidade pública de Juqueí. Com sorte, agora. Mas enfim, enfrentei esse desafio. Aqui você pode ver a sala externa. Tem sempre um ambiente de apoio às salas de aula. E no meio eu tenho o ar-condicionado central. Então eu estava falando, eu tenho 2 TVs, uma lousa digital e uma lousa normal. Eu chegava aos professores querendo contestar a minha escola, foi uma guerra. O conceito novo. Eu falei, se você quer a sala tradicional, tranca 3 portas, todo mundo olha para frente e acabou o problema. Ou seja, a sala tradicional também é um dos layouts possíveis. Esse aí a gente desenvolveu o protótipo em Foz do Iguaçu. Isso já era setembro de 2023. A ideia era inaugurar em dezembro de 2023. Foi feito o projeto de luz. Pela primeira vez a FDE, através dessa possibilidade de fazer um projeto de paisagismo, projeto de luminotécnica, projeto de cozinha, projeto de comunicação visual, nunca foram contemplados numa escola cadeia tradicional, padrão FDE. E eu contratei todo mundo. Oi? Essa perspectiva arquitetônica não existe nem em escola particular. Nem em escola particular. Vou chegar a hora. Aí é uma foto da obra, a gente tirando os vãos do ginásio.
reforçamos a estrutura, como também o ginásio era uma obra do município, era uma obra muito mal feita. Tivemos de gastar reforçando o ginásio, fizemos um novo radier, um piso novo para sustentar o peso das salas de aula. Começamos a obra. Como que eu... Tem um vídeo aqui. No fundo da escola a gente fez um laboratório de gastronomia, porque surgiu uma ideia, depois eu comento com vocês. Essa rampa, o ginásio tinha banheiros no fundo, tinha banheiros. Eu fiz a sala dos professores em cima dos banheiros da quadra e de cima eu tinha uma rampa que eu ia até a sala dos professores, aquela passarela preta. Lá no fundo, a sala dos professores, o elevador de deficiente. Com acessibilidade. Outro projeto que foi encomendado também foi o projeto de acessibilidade. Eu tenho certeza que vocês ainda não viram uma escola como essa. Há um ano atrás, aqui em Jupeí, a escola Plínio foi destruída. Mas hoje é o dia de começar de novo. Uma nova história, uma nova escola Plínio. Uma escola muito mais moderna, uma escola sustentável, onde a gente neutralizou as emissões, uma escola que vai ter 2 televisões por sala de aula, climatizada, conectividade, luz digital, tudo para mudar a experiência dos alunos e dos professores. E tem mais, laboratórios de gastronomia, de informática, de química, de biologia. Tenho certeza que os alunos vão gostar muito do que a gente quer proporcionar futuro, proporcionar esperança. E a esperança, o futuro vem por meio da educação. Eu passo esse vídeo se não fosse o Tarcísio e a pessoa, essa escola não aconteceria. Ele teve 3 vezes durante a obra, um como governador visitou uma obra de escola e ele encasquetou com a escola e fez ela acontecer, apesar de todos o drama que a gente passou. E esse vídeo é o vídeo mais visto dele nas mídias sociais dele, são 7 milhões de visualizações. Chegou até para fora do Brasil. A culpa é tua, então. Hã? Se ele foi eleito, a culpa é tua. Eu digo assim, tive o azar de dar certo. Segunda escola, a escola municipal. Como é uma escola infantil, e Juqueí é um bairro de São Sebastião, todos os alunos da escola infantil vão para Plínio. E essa escola começou do zero,
ela fica na entrada de Juqueí. O logotipo também foi feito a partir da ideia do primeiro. Então, as escolas são mais ou menos 1 quilômetro uma da outra. Aqui é a entrada de Juqueí, da BR. Aqui é Nair e aqui é Plínio. Também nasceu de uma trama de 2,40 por 2,40. Eu fiz os outros, além das salas de aulas, as unidades 720 por 720, banheiro, sala de professores, sala de diretores, todo o programa da FDE dentro do módulo 720 por 720. Aí hoje a escola está em obra, ela tem uma cobertura de 5.500 metros quadrados. Lá na Plínio nós tínhamos 12 módulos, aqui nós temos 51 módulos. E essa escola também ela abriga uma creche. O prefeito quis botar uma creche dentro da escola. A gente adentra a creche sem ter acesso à escola e vice-versa. Aqui já tem umas melhorias, por exemplo, esses toldos, que na Plínio é um toldo normal de lona, aqui ele já é feito de um elemento rígido de alumínio perfurado, o que permite, de fora, permite essa privacidade da escola. Eles são muito preocupados com privacidade, principalmente o pessoal das creches. E do lado de dentro é muito transparência. Você está vendo a cobertura do outro lado. A gente tem 50% de transparência. Essa escola nova lá em Juqueí. Dessa escola surgiu o padrão Muriqui, para uma terceira escola em Bertioga. E a ideia, na época, essa diretoria queria transformar num novo padrão. Aí começaram a surgir as dificuldades. Por que um arquiteto alienígena traz um padrão que não é desenvolvido dentro do Estado? Como é que a gente vai contratar esse cara aqui? Aí começou a complicar tudo, o projeto foi parando, foi encalhando. Eu fazia... Muriqui é o maior macaco da Mata Atlântica, é um macaco de 1 metro. Só que um dia um vereador me liga, eu falo, o senhor sabe, Muriqui é o macaco que vive para baixo de Santos. Buriqui é o macaco que vive para cima de Santos. Então eu tive que refazer o logotipo. Então virou padrão Buriqui. Então essa é a cara, como nessa situação em Bertioga, o terreno era pequeno e o programa era muito grande. Então esse conceito foi feito em 4 andares. Os módulos empilhados. Em vez de ter uma escada central, a gente tem 8 escadas distribuídas pela escola, 2 elevadores. Então isso fica dentro disso. E a quadra também está no mesmo galpão, vamos dizer assim. A ideia do galpão era... O que precisa estar dentro do galpão? Hã? O que precisa estar dentro do galpão? Então, a ideia do galpão e o conceito foi muito útil pelo seguinte: se faz uma obra sem sol e sem chuva, e muito mais rápido que uma obra, principalmente no litoral, que chove todo dia, né? A gente teve chuva de outubro a março, quase todo dia. E se não fosse a gente usar o ginásio, a gente não teria inaugurado para o início das aulas. A gente inaugurou a Plínio em fevereiro, no início das aulas. Então, né, a gente usa um galpão barato, um galpão industrial, que custa 500 a R$1.000 a metro quadrado, e sofistica nas salas de aula. A princípio, esse sistema é um pouco mais caro que a construção tradicional. Mais caro que a cadeia? Mais caro que a cadeia. Que o sistema da... Mas essa é a minha batalha com eles. Né? Não tem adianta fazer uma escola cadeia hoje no meio do século XXI. É lixo, não serve para nada. Está se fazendo cadeia, não está se fazendo escola. Se a gente precisar gastar 20% a mais para fazer uma escola melhor, em vez de fazer 5 escolas, vão fazer 4 bem feitas. Né?
outro drama do sistema educacional brasileiro. Além disso, que 30% do dinheiro não chega na ponta. Oi? 30% não chega na ponta. Corrupção, desvio, e vão comendo o dinheiro até chegar na ponta. E é muito dinheiro, é 8% do PIB, tem cidades no Brasil. Eu fui chamado para desenvolver projetos no Nordeste. Tem cidades do Nordeste que tem 25% do PIB para a educação. É obrigado, é um dinheiro carimbado. Eu acho que devia mudar a legislação. Outro dia eu estava pensando nisso. A gente precisava, como a gente tem um dinheiro carimbado, a gente precisa ter leis carimbadas. Se você roubou dinheiro da educação, você tem 3 vezes a pena de uma corrupção normal. Tem de doer muito roubar da educação. Ou como saúde, educação, devia ter leis apropriadas para esse... Porque se a gente não cuidar da educação, a gente já perdeu uma geração. Escola, a gente tem que começar a fazer bem feito para a próxima geração. A gente já tem uma geração perdida. O Brasil está fudido. Vocês não sei o que está acontecendo por aí. Se as leis não... Se as pessoas não sentarem para transformar essas leis, para fazer esse dinheiro acontecer, porque dinheiro tem. Por exemplo, na China, todo projeto que eu era chamado para fazer na China, inclusive a escola, era assim, o que você tem de melhor para oferecer? Aqui no Brasil, o que você tem de pior para oferecer, de mais barato? Aqui a ideia é o oposto. Lá se faz o melhor sempre. Esse é o princípio. O princípio de tudo. Então, como fazer para esse dinheiro não ser roubado? Precisa esquentar, você precisa fazer queimar o dinheiro, né? Fazer queimar quem põe a mão nesse dinheiro. Né? Enfim, mas eu sou só arquiteto. Esse projeto foi premiado em Xangai, me inscrevi no projeto em Xangai, e é um prêmio da Unesco. Foi escolhido entre os 100 melhores projetos de 2024. Esse projeto da Buriti. A ideia desses painéis é que ele acompanhasse o sol. Aí é a viagem. Né? Bom, mas enfim, o terceiro projeto que eu queria apresentar para vocês, eu fui chamado pela uma associação de floristas de Olambra, que eles queriam fazer também, Olambra é uma cidade holandesa, né? Interior de São Paulo, tudo bonitinho. Só que a periferia de Olambra e as populações de baixa renda estão sofrendo a invasão das drogas, a invasão do tráfico. Então a Associação dos Floristas resolveram fazer uma escola de extensão educacional, de extensão solar, para fazer com que essas crianças se ocupem nos horários vagos. Né? É um terreno de 3.000 metros quadrados, é um terreno que a prefeitura disponibilizou, essa associação vai doar a escola para o município, é um terreno de 2.000 metros quadrados, um terreno de 1.000 metros quadrados, e no centro estava construído já um posto da Polícia Civil de Olambra. A escola passa por trás da escola, por trás da... Também pensando o conceito de identidade, seguindo a tipologia dessa arquitetura de Olambra, tudo
a Bilobito dele, também em madeira. E eles gostam eles querem investir na aula de circo. Então, no terreno de cá, eu fiz um pequeno circo, construção parecendo um circo. Aqui fica a quadra desse lado. A sala de aula no sul. O Lambra é uma cidade ainda não muito violenta, então aquela história de se fechar a escola não é necessário. Tudo depende da sua vizinhança, do seu contexto. E no outro terreno, o circo. Também toda em madeira. E essa escadaria no final, que seria uma pequena arquibancada. No primeiro momento, quando eles entraram na inauguração do dia 15 de fevereiro de 2024, e os olhinhos brilhando, porque para eles era uma realidade que era impossível, né? Mas quando eles entraram aqui e viram pela primeira vez, eles falaram: nossa, que escola linda, é a nossa escola. Como todos sabem, sofremos, né, no ano retrasado, aquela calamidade toda, que perdemos uma boa parte da escola. E aí, com processo de espera de uma nova construção de escola, tudo construíram a unidade. Eu vou mostrar para vocês um pouco da unidade nova. Todas as nossas salas têm 2 televisões, tem uma lousa, um quadro branco, temos reto projetor e também temos uma lousa digital. Como nós somos uma escola piloto, nesse formato, que a gente consiga continuar dando certo, para que outras escolas também venham ter, né, e dar essa oportunidade para os outros estudantes, né. Você chega num lugar onde tem ensino médio, primeiro ano, meio quadra, do nada se destruir por completo, ali você pensa, meu Deus, já era. Eu pensei que ia demorar, entendeu? Aí foi bem rápido a construção, tudo, parece que tá muito legal. Foi em dezembro? Começaram a falar, Fevereiro. Criei a expectativa. Aí quando eu Pensa que a vida é fácil? eu falei, caraca, a gente vai terminar o ensino médio em algo incrível, surreal, né? A gente nunca pôde, né, ter algo assim, poder aproveitar cada lugar, ter várias experiências. A gente só tem que aproveitar, né? No primeiro momento, quando eles Você entraram chega na num lugar inauguração, onde Tem um vídeo que não. O vídeo do meio não abriu. Mas enfim, essa é a minha experiência com as escolas. E desculpa a velocidade de todas essas ideias. Foi um período bem complicado fazer tudo isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Então, olha só. Obviamente, nunca fiz um projeto dessa magnitude. Então, eu queria entender como que é o briefing disso, como que chega nessa concepção de projeto. Então, quem são as pessoas que são consultadas para isso? Quem está dentro da escola faz parte dessa consulta, desse estudo, e depois o pós.
O pós eu não sei se entra realmente dentro do que você faz, mas o quanto disso realmente é aproveitado e atende 100% o depois. Passou 5 anos, como que é a manutenção disso, como que isso continua funcionando depois de um certo período? Bom, vou contar do começo. Várias perguntas. Quando eu desci para ver a escola, eu desci sozinho, era para começar a fazer o projeto. Eu falei, eu vou lá ver e conversar com os professores. Uma situação que eu fiz, por exemplo, eu estava rodando a escola com ela, tinha uma cozinha do tamanho dessa sala, uma boqueta, umas 10 crianças em cima da boqueta, olhando para dentro da cozinha, e eu geralmente falei, isso é fome. Olha, não é fome, as crianças estão querendo aprender a cozinhar, porque essa é a única perspectiva que elas têm aqui em Juqueí, trabalhar como cozinheiro ou garçom nas pousadas ou na casa dos paulistanos que descem para o feriado. Bom, então, vamos ensinar a cozinhar. Eu voltei com essa ideia para São Paulo e fizemos um laboratório de gastronomia com 2 salas de aula, um padrão Senac. Fizemos uma cozinha padrão Senac com 2 câmeras frigoríficas. É a primeira escola pública com câmera frigorífica de São Paulo. Então, eu fui lá, aí a segunda perspectiva